uma pequena lua próxima ao enigmático planeta vermelho, Marte. Uma lua de forma estranha com características bastante peculiares que chamam a atenção de pessoas comuns e cientistas. Incidentes e fotos que poderiam revelar a presença de vida alienígena. Seria natural a origem de Phobos, a pequena lua de Marte? Ou seria ela a prova definitiva de que o planeta vermelho já sustentou uma civilização inteligente? Seria Phobos uma espaçonave? Meu nome é Marcos Pontes. Eu sou um astronauta e já estive no espaço. A maior parte da minha vida tenho trabalhado com ciência e tecnologia. Aprendi muito, já vi muitas coisas como piloto e astronauta e ainda existem muitas questões e mistérios a serem investigados. Agora quero compartilhar minhas experiências e procurar pelas respostas daquilo que ainda não entendemos. Venha comigo nessa jornada pela conexão da ciência em busca da verdade. Venha comigo pela conexão espacial. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Conexão Espacial. No último episódio, nós falamos a respeito da Lua, daquelas teorias da conspiração que dizem que o homem não esteve na Lua. Nós fomos ali respondendo cada uma das questões colocadas e chegamos à conclusão lógica de que realmente o homem esteve na Lua, estivemos lá, trouxemos materiais da Lua, deixamos equipamentos e assim por diante. Ou seja, as missões Apollo realmente foram um avanço muito grande para a astronáutica do planeta Terra. Excelente. É interessante pensar que do ponto de vista da Lua, quando a gente pensa nas missões Apollo estando lá na Lua, nós somos visitantes de outro planeta, literalmente. É uma coisa bastante interessante pensar sobre isso. Mas hoje o assunto é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar um pouco adiante, mais além na exploração espacial. Então hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades aqui e o assunto é uma lua de Marte chamada Phobos. Vamos começar por aí. Phobos, esse nome estranho de Phobos, da onde veio esse nome? Se você pensar, Marte, o deus da guerra, ele usava uma carruagem puxada por 2 cavalos, um era o medo e outro era o pânico, Phobos e Deimos. Então tá aí a razão pela qual essas luas de Marte têm esses nomes estranhos também. Mas Phobos é uma lua de Marte, uma lua pequena, ela tem, em média, ela não tem um formato esférico, é um formato estranho, mas em média, vamos dizer assim, um diâmetro de 25 km. Então é uma lua bem pequena. Hoje aqui nós vamos apresentar algumas dessas questões e vamos colocar algumas ideias com relação a isso. Não pretendo, logicamente, responder a todas essas questões, mas vamos colocar os dados existentes, dados científicos existentes, e apresentar também alguns questionamentos para você pensar aí e quem sabe juntos a gente não chega a alguma solução sobre isso, que pode ser explicada depois, logicamente, definitivamente, quando chegarmos com algum tipo de espaçonave na superfície de Phobos e puder estudar realmente o que existe por lá. Eu fiz aqui uma relação de questões que são interessantes para a gente discutir sobre isso. É bom ressaltar que essa questão sobre Phobos não é uma questão nova, é uma questão que foi inclusive levantada inicialmente por cientistas famosos como Carl Sagan, você vê que não é uma pessoa qualquer, e já foi comentada também pelo Buzz Aldrin, astronauta da Apollo 11, e isso tem estado aí nos estudos durante bastante tempo. Então o que a gente vai falar aqui são algumas dessas ideias colocadas e algumas colocações, algumas questões a respeito dessas ideias, vamos dizer assim. Primeiro com relação à origem de Phobos. Algumas pessoas dizem ou colocam que Phobos não é uma lua natural, que ela seria uma lua artificial, seria uma espaçonave, uma grande espaçonave girando ali ao redor de Marte, como se fosse uma estação espacial muito antiga. O que apoia essa ideia? Vamos falar o que apoia e as questões que, na minha opinião, pelo menos, não apoiam ou o que pode acontecer. Então, nas questões que apoiam, a primeira coisa é que já foi determinado por papers científicos, então eu vou até colocar embaixo aí desse vídeo alguns dos links para esses papers feitos por cientistas e que calculam a massa de Phobos e como que ela seria e
e a ideia é que ela seja de 1/4 a 1/3 oca, ou seja, não é uma lua completamente cheia, ou seja, ela é oca, não é maciça, o que então vem a especulação de que seja uma espaçonave. Outra coisa com relação à forma, ela tem uma forma bastante peculiar, estranha, até lembra, para quem olha assim à primeira vista, lembra um pouco aquela espaçonave de Guerra nas Estrelas, aquela esfera com um tipo de um impacto de uma cratera por um impacto assim na frente, uma coisa bastante estranha a forma de Phobos, né? Depois, com relação ao tamanho, é uma lua bem pequena, né? 25 quilômetros, se for pensar, né? É realmente pequeno, que corresponderia talvez ao tamanho de uma grande estação espacial. Bem grande, diga-se de passagem, mas para uma lua seria pequeno. Em relação aos padrões geométricos na superfície, né, dessa lua, então as fotos com maior definição, você consegue ver alguns padrões geométricos que podem ser naturais, ou, segundo quem defende a teoria de que é uma espaçonave, aquilo lá seria então uma parte da estrutura externa dessa espaçonave. E também a questão do monolito. Então, na superfície de Phobos existem mais de um, na verdade, né, monolitos, né? Então é como se fosse um grande prédio, imagina, né, na estrutura. Vamos começar falando sobre esse monolito, né? Eu tenho dúvidas de que esse monolito seja alguma coisa artificial, mesmo porque se você olhar na própria Terra, né, no nosso planeta, você vai ver alguns monolitos bem grandes e que, vistos do espaço, talvez projetem uma sombra, dependendo da posição da iluminação do Sol, com relação ao Sol, você vai ver uma sombra comprida também, mais ou menos como isso. Então, eu não vejo esse monolito como algum tipo de prova que possa sustentar que aquilo seja artificial. Mas está aí, é uma das possibilidades, é o que dizem, né, quem sustenta isso. Algumas questões que eu faço com relação a isso é o seguinte, né? Primeiro, se isso é uma espaçonave, uma grande estação espacial, qual a função dessa estação espacial? Será que ela foi construída muito tempo atrás, muito tempo atrás, depois de um cataclismo, alguma coisa, ou antes, ou na iminência de um cataclisma no planeta Marte, e que teve uma migração, vamos dizer assim, da população para essa estação espacial? Não sei, será que isso é uma função daquilo? Se foi, quem construiu? As pessoas de Marte ou de algum outro lugar. Então, se construiu aquilo lá, o que aconteceu com essas pessoas? Permanecem lá, com esses seres permanecem lá, não estão mais lá? Virou uma espaçonave morta? Virou o quê, né? Exatamente. Então, aí algumas dúvidas colocadas com relação a essa teoria de que seja uma espaçonave. E se existe, né, vamos supor que existam seres ainda dentro dessa espaçonave, então onde eles estariam? Só lá dentro? Porque eles porque nada mais foi visto ao redor como espaçonaves chegando ou indo, o que seria normal para uma estação espacial aqui na Terra ou em algum outro lugar, né? Então, onde estão esses seres, né? Outra coisa com relação à situação externa, né? Você pode dizer que ela foi bombardeada muitas vezes por meteoros, e por isso que ele adquiriu aquela forma cheia de crateras, vamos dizer assim. Mas ela parece muito, pelo menos do meu ponto de vista, parece muito uma pedra e não alguma coisa metálica, por exemplo. Ou seria alguma coisa metálica recoberta com uma camuflagem de pedra. E se tem essa camuflagem, para que uma camuflagem? Né? Numa estação espacial estavam eles em guerra, coisa assim. É uma coisa estranha a se pensar. Então, questões aí para você pensar. E lógico, qualquer tipo de espaçonave precisa de energia, né, para girar os seus sistemas e assim por diante. Como seria a captação dessa energia tipo atômica lá dentro, que sustenta isso durante tanto tempo, sem necessidade de algum tipo de interação externa que você poderia ver do lado externo, né? Para você pensar também. Com relação a essa é uma das partes, né, com relação a Phobos, que Phobos seria uma lua artificial. Então fica aí para você pensar sobre isso. Outra parte que se diz a respeito de Phobos, que foi muito comentado uma época, no final dos anos 80, foi a missão Phobos 2, né, enviada pela Rússia. A Rússia enviou essas duas missões, Phobos 1 e Phobos 2, em 1988, final de 1988, se eu não me engano, no meio para o final de 88, e Phobos 1 foi perdida no meio do caminho. Acho que ela teve um problema no sistema de atitude, de controle de atitude, então ela perdeu a capacidade de adquirir energia, portanto foi perdida, se eu não me engano foi essa a razão da perda de Phobos 1.
E Phobos 2 chegou na órbita, ela conseguiu tirar muitas fotos, né? Não tantas, tirou fotos tanto de Marte quanto de Phobos, e repentinamente ela parou de enviar esses dados um pouco antes dela lançar uma outra espaçonave que deveria pousar em Phobos, né? A especulação toda gira em torno de que Phobos 2 foi abatida por algum tipo de sistema de defesa ou alguma espaçonave nas redondezas ali de Phobos. Essa especulação foi gerada por causa de uma foto enviada por Phobos 2, se não me engano foi a última foto dela, que mostrava na superfície de Marte uma sombra com um formato espigado, elíptico, né, e mais muito comprido. E aquilo gerou toda essa especulação, e logo depois, se não me engano, no ano seguinte, depois daquilo, ou 2 anos depois daquilo, a cosmonauta Marina Popovic, ela apresentou uma foto como se fosse uma espaçonave em formato cilíndrico, estacionada, vamos dizer assim, próxima de Phobos, né? Mais ou menos o tamanho da mesma Lua, ou seja, com cerca de 25 quilômetros de comprimento, né? Imagina um cilindro com 25 quilômetros ali, próximo daquilo. Essas são vamos dizer assim, as evidências comumente apresentadas pelos defensores da teoria de que Phobos 2 foi abatido por alguma espaçonave alienígena ali nas redondezas de Phobos. Agora vamos falar um pouquinho a respeito, vamos fazer algumas questões com relação a isso, vamos pensar com lógica, certo? E com dados que existem. Primeiro, se isso aí tivesse acontecido, realmente ela foi abatida por uma espaçonave alienígena lá, por que na época, talvez seja a União Soviética ainda, não apresentou, ou porque a Rússia hoje em dia não tem apresentado nenhum tipo de dado mais efetivo sobre isso? Não haveria razão lógica para se esconder esse tipo de dado, né? Seria inclusive uma coisa bastante extensa. Você pode falar com relação à religião, pode falar com relação a várias coisas, mas do que se observa hoje em dia no planeta, de forma geral, não haveria relação ou não haveria necessidade de se esconder esses dados. Portanto, está aí uma dúvida interessante de se colocar. Por que eles não apresentaram esses dados, se isso fosse verdade? Segundo, né, por que abater a pequena espaçonave Phobos 2 ali? Ela não representava nenhum tipo de risco, nem para a Lua e nem para a espaçonave, né, estando ali próxima. Né? Qual era o risco dessa espaçonave? Né, descobrir alguma coisa ali na superfície? Né? Você pode pensar isso, pode descobrir que aquela lá realmente era uma espaçonave, que Phobos é uma espaçonave e não uma Lua. Mas se isso fosse verdade, por que as outras missões que foram para lá, e foram muitas, o Mars Express, o Global Surveillance, uma série de missões que já foram para lá, por que elas não foram abatidas também? Né? Poderiam ter sido abatidas da mesma forma, porque elas tiraram inclusive o Mars Express, né, da Agência Espacial Europeia, tirou fotos maravilhosas de Phobos. Vou colocar aí até o link das fotos deles. Então, teria muito mais razão para serem abatidas e não foram. Então, estranho pensar nesse sistema de defesa que operou com o Phobos 2, mas não opera com mais nenhuma outra espaçonave, né? Então, eu não acredito muito nessa teoria de que o Phobos 2 foi abatido por uma espaçonave alienígena, por essas razões, né, que eu apresento aqui. Você pode discordar plenamente. E aí a coisa bacana com relação a esses mistérios, né, do espaço. Existem dados científicos, eu vou colocar inclusive um link de diversos artigos científicos a respeito de Phobos e de Marte, né, que você pode ir lá pesquisar uma série de coisas que já foram levantadas, dados reais, levantados pelas espaçonaves. São muitas espaçonaves que já estiveram e estão, né, nas proximidades do planeta, fazendo esses estudos. E lógico que no meio disso, no meio desses dados todos reais, vão aparecer certas curiosidades, e essas curiosidades vão gerar especulações, e essas especulações, do meu ponto de vista, não são ruins. Eu acho interessante nós podermos discutir, pensar a respeito das possibilidades, mesmo porque tudo isso gera curiosidade. Como eu disse anteriormente, curiosidade é o que nos motiva para o conhecimento. Portanto, né, tá aí umas questões com relação a Phobos para você pensar e alimentar isso. Mas lembre-se do seguinte, não acredite em qualquer coisa, né? Procure dados científicos para tentar apoiar. Lógico que vão ficar questões sem respostas, mas essas são as questões interessantes. Inclusive a NASA tem
planos, até onde eu sei, existem planos, né, e possibilidades, vamos dizer assim, de enviar missões tripuladas para Phobos, antes de Marte, inclusive. Né? É uma possibilidade e que eu espero que aconteça, né, e que a gente consiga pousar alguma coisa lá e tirar as dúvidas de vez com relação a essa pequena lua de Marte, ok? Então, até a próxima semana, um grande abraço a todos vocês e estudo é importante, pesquisa é importante. Então, não se deixe levar por ideias estranhas, né? Pesquise dados realmente, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.